Olá, gente querida! Hoje é o dia 18 de junho, sexta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. E nós estamos lendo o capítulo 6º do Evangelho de Mateus. O tema de hoje é como nós lidamos com o dinheiro, com os bens materiais. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Juntar tesouros. Ora, é engraçado que a nossa Bíblia cristã, judaico-cristã, ela começa dizendo que Deus trabalha. Em Gênesis capítulo 1, Deus é um agricultor. Ele é um oleiro. Ele constrói isso no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele faz um pomar, um jardim. Ele coloca lá o homem e a mulher que ele modelou do barro da terra. Tudo é criado pelo poder de sua palavra, e ele, como bom trabalhador, vai separando, organizando tudo com o poder ordenador de sua palavra. Então, um Deus que organiza, um Deus que trabalha, um Deus que cria, um Deus que é agricultor, um Deus que é oleiro, um Deus criador. A criatividade, a capacidade de gerar vida, a capacidade de criar, é uma primeira grande característica de Deus. Dessa forma, na tradição bíblica, o trabalho não é uma coisa negativa. No mundo judaico-cristão, o trabalho, inclusive o trabalho manual, não é coisa de escravos. É coisa para homens livres. E o ser humano, por meio do trabalho, expressa toda a sua liberdade e toda a sua criatividade. Desta forma, o ser humano vive com sua família e usufrui do fruto honesto do seu trabalho, do suor do seu rosto. Não como uma punição, absolutamente, mas o trabalho é digno, dignifica, é expressão da liberdade, da criatividade, e ao mesmo tempo em que nós transformamos a natureza para satisfazermos nossas necessidades, à medida que nós geramos trabalho e criamos coisas, as coisas criadas de algum modo também nos transformam. Então nós transformamos o mundo e criamos coisas, e as coisas que foram criadas nos transformam de volta. É um diálogo bonito, de mão dupla. Ao trabalharmos, de algum modo, nós nos tornamos co-criadores. Nós somos parecidos com Deus. A nossa capacidade de trabalhar, de transformar, de gerar vida. Assim, a família, na Bíblia,
deve viver do trabalho honesto, do fruto do seu trabalho, seja numa família da roça, seja pescando no mar da Galileia. O trabalho é a fonte de vida. O trabalho é digno, honesto e santo. Nos santifica. É o trabalho que santifica o ser humano na labuta cotidiana, porque pelo trabalho nós nos assemelhamos a Deus. Mas eu estou dizendo tudo isso para dizer: o ser humano deve trabalhar com dignidade, ganhar dinheiro, viver do fruto honesto do seu suor, procurar crescer e desenvolver-se, mas nunca, nunca ele pode tornar-se escravo daquilo que ele criou. Aqui está o grande dilema. Quando o sábio, nos livros sapienciais, diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E o Eclesiastes diz que o ser humano se afadiga debaixo do sol, mas que ele deve viver do fruto do seu trabalho, tomar um bom vinho com a sua família e alegrar-se. Mas mesmo vivendo do fruto do seu trabalho e usufruindo do fruto do seu trabalho, é bom saber: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, numa palavra, o Antigo Testamento, Jesus, que é um homem absolutamente despojado. Jesus é carpinteiro, é trabalhador, está acostumado com a lida na carpintaria e talvez numa roça. Normalmente em Israel, eles também plantavam uma roça e coligavam o trabalho na roça com o trabalho artesanal. Muito provavelmente Jesus era carpinteiro e agricultor. Mas ao mesmo tempo Jesus sabe que o relacionamento do ser humano com o dinheiro é muito perigoso. Por quê? Porque onde está o tesouro de cada um de nós? Juntar tesouros na terra. Onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o centro da nossa existência, o nosso coração. É por isso que é tão perigoso. E o ser humano deve ter tanto cuidado com os bens materiais. O grande perigo é de idolatria, transformar o fruto do trabalho em ídolo. E aí o nosso coração se rende ao ídolo. O nosso coração se dobra para adorar o ídolo, o fruto de nossas mãos, o fruto do nosso trabalho. Numa palavra, Jesus nos ajuda a lidar corretamente com o dinheiro, com o trabalho, com o fruto do trabalho humano. Por quê? Porque normalmente aí está o nosso coração. Eu expliquei na festa do Sagrado Coração de Jesus que o coração é a sede do sentir, do pensar, do discernir e também do decidir, da nossa capacidade de agir. Ora, se onde estiver o meu tesouro, aí está também o meu coração, eu preciso ter muito cuidado com isso. O que está em jogo, na verdade, é a salvação do ser humano, a salvação plena e eterna. Não é simplesmente algo do terra a terra, tem a ver inclusive com a eternidade. É por isso que tem a ver com o controle do desejo. Para falar do desejo, para falar da concupiscência, desse desejo fortíssimo que está no coração humano, Jesus fala da imagem do olho. O olho é a janela da alma. O olho é a lâmpada do corpo, como diz Jesus. Pelo olho nós desejamos. E aí aparece esse desejo, às vezes, completamente descontrolado. A concupiscência, esse desejo descontrolado, é um perigo. Porque o olho, como lâmpada do ser humano, do corpo, da vida do ser humano, esse olho é também janela pela qual entra a concupiscência. E aí está o problema. Se o olho é reto, é puro e foi educado pelo Evangelho, tudo vai ser luz. Tudo aquilo que nós olharmos será um olhar que provém de Deus, porque o olho é puro, o olho é bom, o olho não está apodrecido,
Nesse sentido, o olho se torna luz plena da vida inteira do ser humano. Agora, quando o olho está doente, se o olho não for formado pelo Evangelho, se o olho não for iluminado por aqueles valores bonitos das bem-aventuranças, é um desastre. A pessoa que tem o olho impuro, a pessoa que tem o olho doente, por esse olho que é janela da alma e lâmpada para o corpo, só entra podridão. E aí, a luz que haverá em nós não será luz, será treva e escuridão. Porque o nosso olho não será guiado, orientado, iluminado pelas bem-aventuranças. Nesta noite, neste dia, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas nessa ocasião em que refletimos sobre esse texto da Sagrada Escritura, peça a Deus a graça de um olho puro, reto e santo, e tudo será luz na sua existência. Peça a Deus também a graça de um trabalho digno e honesto. Quantas pessoas estão desempregadas? Suplique de Deus a graça de trabalho, a graça do trabalho, digno, honesto e que seja fruto da sua liberdade para transformar o mundo em vista das suas necessidades. Mas peça sobretudo a Deus a grande graça de não se tornar escravo das coisas. Quando nós nos tornamos escravos das coisas, estas coisas viram idolatria. Peça sobretudo a Deus a graça de se afastar de todo tipo de usura, que é pecado grave na Sagrada Escritura. Todo tipo de agiotagem, todo tipo de loucura pela busca insana do dinheiro que nos escraviza. Trabalhar corretamente, honestamente, viver com dignidade, esse é o grande desejo de Cristo Jesus. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus, até amanhã, se Deus nos permitir.